nossos lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do episódio musical de Riverdale, que é o episódio 17 da quarta temporada, que vem aí ao ar depois dessas 3 semanas de hiato. A gente não teve Riverdale ontem, e é bem válido falar que esse hiato ele já era previsto pela série, só que agora com toda essa questão de coronavírus, provavelmente a série vai acabar sofrendo um outro hiato, ou até mesmo encerrando a temporada mais cedo. É muito cedo pra gente especular e falar sobre isso, sem ter uma confirmação da Warner, mas o próprio presidente dos Estados Unidos acredita que toda essa questão acabe passando lá para julho ou agosto. Então é bem capaz do calendário de séries, dependendo de como for, né, toda essa questão de quarentena acabe ficando ali pro mid-season, fazendo com que algumas séries acabem mais cedo. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês num vídeo focado sobre séries de TV e o coronavírus. É algo que eu tenho trazido discussões aqui pro canal, inclusive assista o vídeo falando como que pode afetar a indústria no modo geral, o link tá aqui na descrição. Mas assim, vocês sabem que eu vou manter vocês informados, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês. Nesse episódio, o Kevin, ele vai ser o host do show de variedades da Riverdale High, que nem a gente viu ali no final do 16º episódio, ele dando uma prancheta falando pro quarteto se inscrever. Esse show de variedades, ele não é bem um musical como a gente conhece, é basicamente como aquelas apresentações de Miss, que cada um mostra o talento, então pode ser tanto um número musical, um monólogo, uma apresentação do que a pessoa quiser, pode ser um show de mágica, tudo tá valendo. Só que o que vai acontecer? O Kevin, ele vai preparar um número musical no Hedwig, só que o Mr. Honey não quer que isso aconteça. E aí, isso vai gerar uma revolta. Todos vão ficar contra o diretor. É por isso que a gente viu ali na imagem de divulgação do episódio, todos vestidos de Hedwig. E aí, eles decidem que todo show de variedades vai ser envolto desse musical de Hedwig and the Angry Inch. E como sempre, esses números musicais sempre vão acabar refletindo as coisas da vida deles e também as lutas que eles têm. Mas é muito importante a gente entender o contexto da obra, do que acontece em Hedwig, pra gente conseguir entender sobre o que vai ser esse episódio de musical. Em Hedwig and the Angry Inch, a história ela é baseada na vida de Mitchell, que foi quem escreveu o libreto que fez com que tivesse várias adaptações, tanto para Broadway quanto para o cinema. E Hedwig nada mais, nada menos será o Kevin de Riverdale. E olha aí outra similaridade, o Mitchell, que foi quem escreveu esse libreto, ele tinha um pai que era um major, e aí a gente já tem um comparativo aí também, afinal o Mr. Keller, ele era xerife de Riverdale. Você pode falar tanto Hedwig, que é do inglês, ou Hedwig, que é do alemão, porque Hedwig nasceu na Alemanha Oriental e acabou conhecendo um policial que é dos Estados Unidos, e ele promete um futuro nos Estados Unidos. Ele até chega a propor em casamento, só que para eles conseguirem casar, ele acabou convencendo que Hedwig fizesse uma transição se identificando como mulher. Só que no meio da operação acaba tendo um problema, fazendo com que não tire totalmente o órgão e intitula de Angry Inch. E é por isso que até mesmo na promo de Riverdale a gente vê To Get Angry, fazendo aí uma menção tanto ao Angry Inch da obra quanto da questão toda, né, do Mr. Honey simplesmente não permitir que essa obra seja feita na escola, então as pessoas ficam bravas. Só que ela acaba sendo abandonada no Kansas e por isso ela começa a ter alguns trabalhos e ela chega a trabalhar numa casa de babá. Só que ela acaba se apaixonando por um dos filhos do casal ali da casa, não era quem ela cuidava, que era o Tommy. E aí eles passam a ter uma banda juntos, só que o Tommy, ele pega as músicas e cria a sua carreira solo, fazendo com que ele seja muito famoso, e por isso ela acaba indo meio que atrás dele em todos os shows que ele faz. Ela sempre tá ali num barzinho, em um local pequeno perto também, performando enquanto ela tá processando ele. Essa obra já foi adaptada várias vezes, inclusive no teatro, porque ela tem esse formato teatral, mas o mais conhecido mesmo é da Broadway com Neil Patrick Harris, mas também tem o filme de 2001, que você consegue entender todo o contexto aí. E essa história, apesar dela
dela ser muito sofrida, ela é uma história que fala bastante sobre superação. Então, ela é uma história muito importante pelo movimento LGBTQ+, e também é muito importante que Riverdale traga essa obra, principalmente porque a gente sabe que a gente tem personagens que não são tão bem explorados, e eu fico muito feliz que o Kevin vá ter esse destaque, porque ele realmente não estava sendo muito aproveitado aí na série, e musical tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com o personagem, e ele arrasa muito. Pra quem acompanha Riverdale, já tá aí em dia na 4ª temporada, sabe muito bem com todos os musicais que ele já apresentou. Só que esse episódio, além de ter toda essa questão da representatividade, ela também tem uma questão que chamou muita atenção das pessoas, porque no final da sinopse, ela fala o seguinte, que vai ter um showmance proibido que vai florescer. Só que eles fazem uma piadinha em inglês com One Forbidden Showmance Begins to Blossom. Então tem esse trocadilho com Blossom. Então muita gente começou a especular que possivelmente esse amor proibido seria sobre a ex da Cheryl. Por quê? A gente sabe que a Cheryl teve um ex, ela já contou essa história pra gente, mas a gente nunca soube realmente dessa história, então muitas pessoas estão especulando que essa ex voltaria aí. Mas também o final do 16º episódio chamou muita atenção das pessoas no diálogo que a Cheryl teve com a Beth. Ela chega a questionar a Beth perguntando qual que foi todo o lance com Art, e aí a Beth fala que não, que tudo era uma mentira inventada por toda a questão do Jug, e ela ironiza e fala, tá bom, seu segredo tá salvo comigo. Então a partir disso começaram a surgir várias especulações sobre o retorno de Bart, se iria retornar mesmo, como que seria feito isso, principalmente porque o Roberto já vinha construindo isso nos outros episódios, e também porque a gente sabe que ele já postou no Twitter dele que existe um episódio que vai ter um flashback deles criança, em que o Art pede a Beth em casamento. E além disso, a gente também vê a Verônica furiosa nessa promo. Será que é algo relacionado a isso? Então a gente já sabe que a série vai explorar um pouco mais sobre essa relação, e não deixa de ser um amor proibido, e também a Beth não deixa de ser uma Blossom nessa história. Mas assim, como eu já falei em outros vídeos meus, eu realmente acredito que de fato ele pode estar construindo essa relação com Bart, mas é meio que só pra vocês ficarem loucos mesmo, teorizando super, que nem foi na temporada passada com o retorno do Jason, e no final das contas não deu em nada, pra depois eles concluírem que eles sempre foram bons amigos e que eles estão excelentes assim. Porque também é super válido a gente relembrar que lá no início do episódio, quando eles estão contando essa história de Bart, eles já logo falam das mentiras que eles precisam contar. Isso também passa uma impressão de que seja um prelúdio para algo que estava acontecendo. Tava, lógico, relacionado a toda essa questão do Jug, mas também pode significar sobre esse enredo geral de Bart. Será que a produção tá mentindo pra gente? Só que eu também acho válido ressaltar outra fala da Cheryl nesse momento, porque quando é confirmado que o Jughead não morreu, a Cheryl chega a falar, realmente ninguém morre em Riverdale. E essa frase chamou muita atenção, e eu fiquei pensando, principalmente por toda essa questão do trocadilho de Blossom. Então, juntando essas duas pistas, eu pensei que realmente pode se tratar sobre o retorno do Jason, que no final das contas a gente vai descobrir que é o Julian, porque a gente não pode esquecer que Riverdale introduziu essa história nessa 4ª temporada, no episódio de Halloween, alguns episódios antecedentes, em que tinha falado que na realidade os Blossoms tinham trigêmeos, e a Nana Rose falou que ele acabou morrendo. Nos quadrinhos, o Julian retorna para pegar os direitos dele, da família Blossom, principalmente porque ele sempre foi deixado de lado da família, ninguém sabia da existência dele, então pode ser que isso aconteça, e faz sentido porque a família Blossom, ela tá meio de lado, a gente não vê um enredo maior, a gente já tem visto um enredo bem grande aí relacionado ao quarteto, então mexer aí em Bart seria mais um enredo sobre eles. E também os Blossoms são cheios de segredos, eles não trariam essa informação para simplesmente não utilizarem lá na frente. A gente sabe que Riverdale vive fazendo isso, traz uma informação e vai fazer total sentido lá na frente, que você já tinha esquecido. A gente não pode esquecer também que o romance da Cheryl com Jason, mesmo que fosse um amor de irmãos, era conhecido como algo proibido. Então é bem capaz desse final a gente ver aí a revelação do
retorno do Jason e a gente descobrir que na realidade era o Julian. Mas assim, eu também não descarto a possibilidade de Bart, pode ser que os dois aconteçam ao mesmo tempo, eu só realmente acho que Bart vai ser um negócio que no final das contas eles vão concluir que é amizade mesmo, até porque não vale a pena esse desgaste entre a Beth, o Jug, a Verônica e o Art, seria muito difícil reconstruir essa amizade. Mas façam vocês as suas apostas, o que vocês estão esperando para esse episódio musical de Hedwig and the Angry Inch? E também, qual das possibilidades você acha que vai acontecer? Você acha que tem a possibilidade do retorno do Julian? Você acha que tem a possibilidade do retorno do Bart? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!